o Mineiro de uma maneira muito especial. E a Igreja Batista Palavra Revelada, se eu pudesse, eu abraçava vocês assim, ó, tudo de uma vez. Muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Pastor Fábio, pastora Rejane, esse é o ano da bênção tríplice. Porque, pastor Valmir, eu estive aqui em janeiro, né? Estou aqui no mês de setembro, e em novembro eles estarão comigo lá. E não é só ele, é o Quarteto Fantástico. Acabei de dizer. Não podia dizer não? É o Quarteto Fantástico que vai. É o pastor Fábio, pastora Regi, o Leão, o pastor Quirino e a pastora Thalita. E eu vou levar as malas. Meu Deus, já achei um lugar para mim. O ano que vem o pastor Valmir vai estar comigo e vai ser progressivo, né? Depois o Cristiano Rosário. E se Deus nos der graça, nós também levamos o Reuel, né? Amém? Quem sabe ele não vai, né? A igreja pode aplaudir Jesus. Muito obrigado. São 8 horas e 28 minutos. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 7. Achou? Diga glória a Deus. Resposta de Deus através de Natã, profeta Natã a Davi, capítulo 7, versículo 6. Pois não habitei em casa alguma desde que resgatei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Versículo 13 e 14. Segundo Samuel, perdão, eu falei primeiro. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 6, verso 13 e 14. Repetindo: pois não habitei em casa alguma desde que resgatei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo. Versículo 13 e 14. Falando do filho que viria: ele edificará uma casa ao meu nome. Fala assim: ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. Só até aqui. Diga glória a Deus. Aleluia. Pastor Jesaías chegou. Aleluia. Deus abençoe. Diga comigo assim, só para me ajudar. Diga: o segredo. Não, eu queria que todos falassem. Tem gente que não fala. Diga: o segredo do filho de Davi. Diga mais uma vez, é didático. Diga: o segredo do filho de Davi. É impressionante porque nós sabemos que o tabernáculo, ele é estabelecido, é uma segunda proposta de Deus. Desde o capítulo 19 do livro do Êxodo, é a segunda proposta de Deus a respeito de que o povo não estabelece ali aquela aliança que Deus tinha formalizado ainda em seu coração, e passou esse desejo para o coração de Moisés. E Deus estabelece o santuário chamado tabernáculo, que era uma tenda. A parte coberta tinha 2 compartimentos, lugar santo e santíssimo. Deus começa a inaugurar o lugar santo desde o primeiro momento em que ele chama Moisés.
E aquilo ali fica tão forte e é cultural. E quando Deus diz, tira as alparcas dos teus pés, o solo que você está pisando é santo, Deus também estabelece isso como lei no tabernáculo. Toda vez que os sacerdotes ou assistentes, eles banhavam os pés na bacia das águas, eles tinham que entrar descalços no lugar santo, porque foi uma determinação do Senhor. Essa eu não sabia. É. Você está indo. E o Josué, a mesma coisa. Só que diferente do Moisés, o Josué, ele vai fazer uma pergunta pro anjo, e ele queria saber a respeito de que lado aquele anjo estava. Meu Deus. E o impressionante é que Deus do outro lado poderia fazer a mesma pergunta. Não é de que lado eu estou, Deus poderia dizer, é se tu estás comigo. Porque muitas vezes nós queremos saber se Deus está no nosso lado, e Deus quer entender se você está com Ele. E para Josué ele vai dizer, tira as sandálias. Alguns não entraram naquela tenda, chamada tenda da revelação. É sabido de todos nós, e da igreja batista, a palavra revelada, que havia 6 utensílios principais ali. O altar de sacrifício, a bacia, a mesa dos pães, o candeeiro, o altar de incenso e a arca da aliança. Agora repete comigo rapidinho, que eu vou correr aqui. Diga cabeça, mãos e pés. É isso que Deus está administrando. Para criar Adão, ele começa pelos pés e termina na cabeça. Deus não começa de cima para baixo, ele vai começar de baixo para cima. A sua obra criadora, no que diz respeito à sua criação, céus e terra, de cima para baixo, mas o homem de baixo para cima. Por isso que ele fala dos pés, e os pés representam a santidade, enquanto as mãos estão representando as obras, e a cabeça representa o poder. Fala, o poder. Então aquelas varas que estão fincadas no altar de sacrifício, também estão fincadas na mesa dos pães, elas também estão fincadas ali no altar de incenso e na arca da aliança. Repete comigo, altar de sacrifício, mesa dos pães, altar de incenso e a arca da aliança. 4, mas sobrou a bacia das águas e o candeeiro. Diga, varas. Então as varas, elas eram levantadas pelos sacerdotes, os filhos de Levi, os coatitas, e pelas obras, que representam as mãos. A cabeça, o poder, é o estabelecimento da unção. Deus está abrindo uma porta para que eles adentrem, atendem e administrem o sacerdócio. Então o tabernáculo representa, diga, o ministério. E ele caminhava junto com o povo durante aquele tempo inteiro no deserto. Então você vê varais no altar de sacrifício. Diga, para onde eu for, eu sou crente, então vai haver sacrifício. Então esse altar eu tenho que carregar, eu não posso deixá-lo, ele tem que estar nos meus ombros. Também tem varas na mesa dos pães. Diga, para onde eu for, eu tenho que aprender que existe a comunhão. Então esse altar eu também tenho que carregar. Havia varas no altar de incenso. Diga, para onde eu for, independente do lugar, da canção, do instrumento, do cantor, eu sou um adorador. Então esse altar eu tenho que carregar. Havia varas na arca da aliança. Diga, para onde eu for, eu tenho que entender que há em mim um ministério, e mesmo que eu não exerça, Deus já estabeleceu em mim uma obra. Pastor Zeca, por que não havia varas na bacia? Porque é um só batismo. Essa é nova. Porque não havia varas no candeeiro? Porque o candeeiro você não carrega, é ele que te leva. Meu Deus. Então todo o aspecto progressivo de uma revelação. Davi sabia o que era o tabernáculo do deserto.
Agora ele estabelece a Arca da Aliança, apenas a Arca da Aliança, debaixo de uma tenda, uma coberta, e ele está vendo que mora em um palácio. Então no coração dele ele propôs a ideia casa para Deus. E a resposta de Deus é uma: eu habitei, desde que saí do Egito. Deus não fala lá do início, Ele está falando do êxodo. Até os dias de hoje, em tendas, em tabernáculos. Olha para Davi, percebe as suas obras e diz: não virá de ti, mas virá da tua linhagem. Só que esse texto e esse desejo de Davi revela um dos maiores mistérios do Pai. Diga: o segredo do filho de Davi. Eu separei alguns textos, eu vou ser breve. O segredo do filho de Davi começa pelo progresso em que Deus vai estabelecendo através de personagens, pessoas e fatos no texto bíblico a respeito do seu nome. Pastor Reuel. E o impressionante é que nós não vemos Adão, mesmo antes do pecado, dizendo: qual é o teu nome? Não. Nós não vemos Abel, filho de Adão, mesmo naquele momento em que Deus aceita o sacrifício dele, dizendo: qual é o teu nome? Nós não vemos Enoque, sétimo homem depois de Adão, dizendo: qual é o teu nome? Nós não vemos o patriarca, vamos chamar assim, um dos que estão na categoria dos heróis da fé, Noé, dizendo: qual é o teu nome? Gente, Abraão não chegou até Deus dizendo assim: me diz o teu nome. Paulo escreve a carta aos Gálatas e no capítulo 3 ele diz que o próprio Deus evangelizou Abraão. E é como se Deus chegasse ali dizendo: Abraão, você crê em mim? Ele disse: eu creio, então sai daí. É uau mesmo. Só que ele não fala. Não está escrito Abraão dizendo: eu quero saber o teu nome. Alguém tinha que se levantar com ousadia para poder entender que nome era o dele. E aqui está um dos maiores segredos. Então de Abraão veio Isaac. Isaac nem pensou. Mas do Isaac vem um homem chamado Jacó. O progresso ali é o anjo querendo saber que nome é o teu, porque para o teu pai tu disseste ser teu irmão. Só que Jacó não é besta. Não, porque no capítulo 32 do livro do Gênesis, Jacó vai perguntar, no versículo 29, qual é o teu nome? Eu também quero saber. E o anjo vai dizer, ele pergunta no verso 28, e o anjo vai dizer, tudo começa no versículo 27, e o anjo vai dizer no versículo 29, por que perguntas o meu nome? E ali, sumiu, e não disse nada. Passa o tempo, chega os dias de Moisés, ele se apresenta para Moisés, só que ninguém se apresenta para alguém sem dizer, o meu nome é tal. E Moisés fica intrigado, porque ele conhecia todos os nomes dos deuses do Egito. Então agora o Deus verdadeiro aparece. Ele poderia até conhecer o nome dos deuses do Egito, mas o único que falou com ele não precisou dizer o nome. Moisés fica intrigado e ele pergunta, qual é o teu nome? E Deus olha para ele e diz, não é assim, não é bem assim. Diga para Faraó e para Israel que eu sou o que sou. Diga o que é, o que era e o que há de vir. E Deus não responde para ele, diga nome nenhum. Não responde para Moisés. O impressionante é que um pouco mais na frente, pastor Jesaías, Deus apresenta um anjo, esse anjo aparece, desaparece, aparece, desaparece, e Moisés fica intrigado a respeito desse anjo, e no capítulo
no capítulo 23 do livro do Êxodo, Deus diz para Moisés o seguinte: olha, guarda diante dele e escuta a sua voz, não te rebeles contra ele, porque ele não vai perdoar vocês, as transgressões de vocês. E tem um detalhe, Moisés, ele leva o meu nome. Moisés parou e pensou: eu perguntei e ele não disse. Aí no outro texto, pastor Fábio, Moisés vai olhar para Deus e vai dizer assim: Senhor, sim, Moisés, quando tu me chamasse pelo meu nome. Agora eu quero saber qual é o nome deste que vai conosco. Labaixo, racabadaia, sodelabaixo, racabadaia, sodelabaixo. Vai fazer subir daqui esse povo e não vai declarar para mim qual é o nome dele? Me diga o nome. E Deus ficou naquela. Ele manifesta o poder dele através daquele anjo. Aí Deus percebe uma coisa: eu vou deixar do jeito que está e não vou dizer nada. Eu vou dizer para Moisés: tudo bem, Moisés, eu vou afastar um pouquinho o poder e vou trazer a minha presença, porque é o pedido de Moisés. Então tá bom, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Diga, mas o nome não foi revelado. O impressionante é que a Bíblia fala de um rei, um reino e uma família real. Mas qual é o nome do rei? Em um progresso Deus vai manifestando, ele vai se revelando, mas ele não diz. E o impressionante é que os nomes, nas áreas que Deus trabalha, estão inseridos nas entrelinhas. Por exemplo, diga comigo: Javé, aquele que existe por si mesmo. Isso fala da sociedade, o Deus que não precisou ser criado. Existem dois tipos de eternidade: aqui ele criou, que ele é pai, e aqui está nele, porque ninguém o criou. Então toda vez que alguém diz Javé ou Yavé, está dizendo aquele que existe por si só. Diga, mas isso não é nome, não dá para chamá-lo. Ou aquele que existe por si mesmo. Vem cá. A outra área, diga Elohim, o forte. Nós sabemos que ele é. Diga de novo: Adonai, Senhor. Diga Eu Elion, Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jireh, provedor. Nissi, minha bandeira. Diga Shalom, minha paz. Rafa, o Senhor que sara. Mas isso é nome? Então ele é o Deus que existe por si só, forte, Senhor Altíssimo, poderoso, provedor, minha bandeira, a minha paz, e é ele quem me sara. Mas mesmo assim não revelou o seu nome. Aonde você está indo, pastor Zé? Lá na curva do S. Meu Deus! Sou lá em Pernambuco, o pessoal sabe o que é isso. Fica já pertinho da Arábia Saudita, onde eu nasci. Volta, eu já perdi com esse caminho. Vamos lá. Diga o nome. Aí o profeta tem uma revelação e algumas visões. Sim, eu estou falando daquele no ano que morreu o Reuzias. Eu vi o Senhor. Esse profeta vai falar do Emanuel. Daqui a pouco eu digo. Mas não é nome. Traduzindo quer dizer Deus conosco. Eu habitei, eu estou. Só que no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, versículo 6, ele diz que ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este mesmo maravilhoso aqui se manifesta para Manoá, que é outro que é ousado e diz: eu quero saber teu nome. Aí ele diz: meu nome, que te importa se eu sou maravilhoso? E
palavra maravilhosa aqui é Pele, que significa milagre. A mulher estéril, o anjo chegou, ela deixou de ser estéril. Naquele momento o anjo estava dizendo: que te importa se eu sou um milagre? Para que saber meu nome se eu já resolvi teu problema? Ah, Rabá, Sodecai, Assô. Se Deus resolvia problemas sem você precisar saber o nome, imagine você sabendo. O impressionante é que no capítulo 1 do Evangelho segundo que escreveu Mateus, e também no capítulo 2, vai haver a revelação do Emanuel. No capítulo 1, versículo 23, o anjo Gabriel vai dizer, e ele vai repetir as palavras de Isaías, traduzindo, será chamado Emanuel. Esse Emanuel nos revela um segredo de José. De José? José. Olha onde você está indo, hein? É. Diga, José sonhou. Ele teve sonhos. E aqueles feixes falavam dele no Egito. Mas o outro sonho, o sol e as estrelas, eu creio, pastor Zeca crê, ainda não se cumpriu. Mas houve um sonho que José não disse para ninguém. Porque quando José fala no livro do Gênesis, pastor Fábio, eu ficarei aqui, levai consigo meus ossos, está em Gênesis, capítulo 49, 50, lá, levai comigo meus ossos, e certamente o Senhor vos visitará. O Emanuel, traduzindo, quer dizer Deus conosco. José foi sepultado por Josué em Siquém. Quando Cristo Emanuel morreu na cruz, José não estava no Egito, ele estava em Siquém, e Deus visitou o povo. O que é que aconteceu quando Jesus morreu? A terra tremeu e muitos corpos ressuscitaram. Ok, o Emanuel, digo o Emanuel. Mas é impressionante, porque o anjo disse no capítulo 2, versículo 23, que ele também seria chamado Nazareno. Olha aí. Diga comigo, por favor, diga comigo. Isso não é nome. Fala com fé, isso não é nome. Ele aparece para Maria. E no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 29. Maria, ao ver o anjo que vem anunciar a respeito dele, o texto diz que ele declarou algo, na verdade foi uma declaração forte, porque ele olhou para ela e disse assim: salve, agraciada. Ok, pega isso aqui. Eu quero pegar. Vai pegar. É tradição. Se o levita encontra o sacerdote, ele diz: salve, agraciado. Se o sacerdote encontra o levita, pastor Fábio, ele diz: salve, agraciado. Porque é agraciado para administrar o sacerdócio e adentrar no santuário. Mulher nenhuma entrou no tabernáculo. Como ela não entrou, o anjo veio na casa dela. E sabe foi que ele disse: salve, agraciada. Não entrasse, mas Deus te visitou. Pastor, aplica. Não se preocupe se você não entrar em alguns lugares. Não se preocupe se algumas portas não se abrirem na sua vida. Não se preocupe se alguém virar as costas para você. Deus vai traçar um plano, um projeto, e vai te fazer uma visita. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. E eu vou mais além. Outubro e novembro, não chega dezembro, eu vou profetizar, pelo menos 30 pessoas que estão aqui, vai procurar o pastor Fábio, e vai dizer: aquele impossível que eu procurava, e que eu corri atrás, e que nunca aconteceu na minha vida, mudou a minha história, porque Deus me visitou na conferência.
O impressionante é que lá na frente, o anjo vai olhar para ela. Yeshua. Ele não falou para Adão. Ele não falou para Abel. Ele não falou para Abraão. Ele não disse a Moisés. Ele olhou para uma mulher e disse: eu vou dizer o nome para ela. Diga: ó Salvador, aquele que toma sobre si a minha culpa. Diga: o que morre em meu lugar. Então Jesus parava quando alguém chamava ele de Jesus? Sim. Agora perceba, o nome que ele mudou no livro da vida, como está? Do jeito que ele mudou. Porque Abraão não deixou de ser Abraão. Gente, para Jesus mudar o nome de Simão para Petrus, pedra pequena, aconteceu algo violento. Sim. Jesus estava querendo que os discípulos entendessem quem ele era. Então, certa vez, Jesus olhou para eles e disse: que diz os homens ser o filho do homem? Ora, o capítulo 5 do livro do Gênesis mostra que Sete, filho de Adão, foi feito em imagem e semelhança de Adão, daí filho do homem. Quando Jesus disse: que diz os homens ser o filho do homem? Jesus estava dizendo: que diz os homens ser o filho de Sete? Para ver se eles entendiam o segredo. E levantaram-se. Alguns chamam você de Jeremias, Elias. Alguns dos profetas: não, é João Batista. E vocês, que diz que eu sou? Posso? Imagine Pedro, está sentado só ouvindo. Naquele momento, presta atenção. Toda vez que Deus vai falar com os discípulos, ele fala por intermédio do Filho. Por intermédio do Filho, diga, por intermédio do Filho. O Filho está em carne e em sangue. É a primeira vez na história que o Deus está em carne e em sangue. Então ele vai falar com os discípulos, ele fala por intermédio do Filho. Quando Pedro ouve isso, aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão, pois não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas o meu Pai. Diga: foi a primeira vez que o Pai falou diretamente com o homem, sem falar por intermédio do Filho. Aí Jesus disse: serás tu Pedro, e sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha, diga, a minha casa. Só que ele não entendeu. Ele não entendeu. Não. Explicar também ninguém entende, não. No Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, ele olha para a direita, vê Elias, esquerda Moisés. Lembrou do tabernáculo, das tendas, em que os homens habitavam no deserto, onde Elias habitava em tendas. Onde você está aí? Não era só cavernas. Então ele olhou e disse: rapaz, o negócio aqui é tríplice. Parece aquela revelação da divindade, quando Abraão viu os três. E ontem eu aprendi com a pastora Lu que dentro da tenda existe um coração. E agora ele olha ali e diz: esse lugar é bom. Só que não é um lugar, sou eu. Ele disse para a samaritana. A samaritana disse: é aqui que adora. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: não é aqui nem lá, mas chegará o dia, e agora é. Ele disse: pastor Fábio, vamos fazer 3 tendas. Meu Deus,
Deus falou diretamente com ele, ele está cometendo esse erro. E quando Davi se levanta para edificar uma casa para Deus, Deus olha lá para frente e fala da sua linhagem como se tivesse um filho. Isso vai vir de ti, e ele será para mim como filho, e eu serei para ele como pai. E ele está apontando lá para frente, e muito para frente. Só que para eles poder entender, e Deus tinha que falar na realidade a qual eles estavam. Pastor Reuel, então de todos os nomes que foi dito, são poderosos, mas tinha um que se alguém quisesse travar Jesus Cristo, e os discípulos viram isso e não entenderam, mas o cego via. Se alguém quisesse travar Jesus, e mais de 17 vezes foi dito no Novo Testamento, era só gritar: ô filho de Davi. Pense no nome que travava ele. Não é o eu sou o que sou, não é o Javé, não é o Elohim o maravilhoso, não, nem o Yeshua. É claro, ele salva, é correlacionado ao filho de Davi, mas quando alguém descobrir esse segredo, como a mulher cananeia, como o cego filho de Timeu, filho de Davi, e ainda acrescentou: tem compaixão de mim. Quando nós lemos esse texto, nós nos reportamos à situação do capítulo 5 de 2 Samuel, quando Davi invade a fortaleza dos jebuseus, e preciso correr. Ali os jebuseus colocam aleijados e cegos à entrada da cidade, e mandam um mensageiro dizer: até eles impede a subida de Davi aqui. Davi fica tão entristecido com isso, que ele diz assim: ó, a minha alma está aborrecida, todo cego e aleijado pode passar a espada. E naquele dia se ouviu um grito: Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Diga: houve misericórdia? Não. Jesus vai estabelecer a mesa, e houve um momento que Davi já era rei e lembrou de uma aliança que fez com Jonatas. Resta alguém da casa de Saul para que eu haja com ele de benevolência. Aí Ziba, que era servo da casa de Saul, pensou: ele matou os aleijados de Jebus, esse vai ser mais um. E aí o rei recebe Mefibosete em volta da mesa. Como a mesa é pequena, não é Mefibosete que levanta, é Davi quem se recosta. Ah, vocês não entenderam. Não é o homem que sobe, é Deus que desce. Então ele estabelece, diga, o aleijado. Só que faltavam os cegos. E aquele cego está dando um grito. O que é que está faltando para ele fazer? O que é que está faltando para ele mudar? Diga: faltava o cego. Glória a Deus. Está tudo bem, Lucas? Aleluia. Faltava o cego. Mas o filho de Davi, a qual é revelado ao rei, essa palavra, esse grito, esse nome, é muito mais do que a gente pensa. Tem algo muito profundo aqui. Quando alguém gritava: Jesus, filho de Davi, eu imagino o pai lá no céu disse: quem disse o segredo para ele? Quem foi que disse? Ele será para mim um filho, e eu serei para ele o pai. Vocês lembram quando Davi pecou com Betseba? Natã chegou na casa dele e disse na face dele: o fruto não viverá. O menino, Davi entra no quarto e ele ora que ele não quer a morte do menino, porque ele não entendeu o que o profeta disse: se o menino não morre, quem morre é você. Então o filho de Davi morre no lugar de Davi, porque o filho é inocente. Quando o filho de Timeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele não está falando só do capítulo 5, ele está dizendo: o inocente que morre no meu lugar. Oh, Rabá, Sorecaia,
Você pode bater no seu peito com a mão direita agora. De verdade, diga assim. Agora grite: Jesus, filho de Davi. Não é para parar ele, pare ele, pare ele. Ele está passando. Diga: Jesus, filho de Davi. Para ele, chama a atenção dele. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Você está revelando um dos maiores segredos. É um dos maiores segredos. Ele disse: eu vou edificar uma casa. E o filho de Davi veio. Diga: ele tomou o que era meu para me dar o que era dele. E hoje eu sou a casa dele. Saia daqui cheio da graça, cheio do poder, cheio do amor, cheio da unção. Que a tua vida mude a partir de agora. Você tem coragem de chegar em casa e fazer assim nas paredes da sua casa, ó. Quem manda aqui é o filho de Davi. Daqui para frente eu vou pisar firme. Escuta aqui, Satanás. Nenhuma dessas famílias que estão presentes aqui são tuas. Eu estou tirando das drogas. Eu estou abrindo portas. Porque o segredo foi revelado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode aplaudir a Ele. Se coloque de pé, por favor. Não, o pastor Zeca vai orar por nós. Talvez esse momento é um momento, eu sei que ele foi profético o que ele fez aqui. Talvez você precisa clamar um pouco mais forte. Porque o texto vai dizer que a multidão impedia ele de chamar Jesus, filho de Davi. E talvez as suas multidões de preocupação, talvez as multidões de problemas, talvez a multidão de limitações está impedindo você de agora rasgar o seu coração e parar o trajeto dele, porque ele tem coragem de abrir mão do trajeto dele para ir até você, para atender sua necessidade. Então eu não sei qual é o anseio da sua alma aqui nessa noite, mas eu sei que aquele que é o Senhor sobre nós e que tem poder para nos curar. Nós vimos uma trajetória onde